Abra a palavra do Senhor aí no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, no capítulo 3. Nós vamos fazer menção de alguns versículos aqui para a nossa meditação nesta noite. Amém? Amém, igreja? Está frio, mas você pode falar mais alto. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Todos encontraram? Está escrito assim no livro de Gálatas, no capítulo 3, verso 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para que não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi, já representado como crucificado. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Será em vão que tenhas padecido tanto? Se é que isso também foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Jesus, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. No versículo 13 está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Poderoso Deus eterno, Pai, eu te exalto e glorifico o teu nome nesta noite. Agradeço a ti, ó Pai, por mais uma vez. Ó Deus, que o Senhor venha falar comigo, venha falar com a tua igreja. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, nesta noite, ó Deus, abrir os nossos corações para a tua palavra, Pai. Que o Senhor, ó Deus, abra, Senhor, nosso entendimento. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, nessa noite, ó Deus, sair daqui, ó Deus, vivificados pela tua palavra, entendidos pela tua palavra, fortalecidos pela tua palavra, Senhor, porque a tua palavra mesmo diz que é o Espírito Santo do Senhor quem opera no meu e no coração da tua igreja. Por isso eu peço esta noite, ó Deus, que o Senhor nos dá graça, Senhor, para pregar o teu evangelho, e que o Senhor, Pai, tome o teu lugar de honra neste lugar e na vida do pregador esta noite, eu te peço em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Nós estamos aí, uma série de mensagens a respeito do livro de Gálatas. É um livro que enfatiza muito a respeito da graça. Vai enfatizar, Paulo vai pregando, falando aqui nesse livro de Gálatas, ele vai enfatizar muito a questão da graça, das obras, do Espírito. E quem estava aqui, eu creio que a maioria, domingo passado, o pastor pregou, falou a respeito do reconhecimento do sacrifício de Jesus na cruz. Falou também de Paulo,
de pregando e falando aos Gálatas a respeito do Evangelho, para que não deturbasse o Evangelho, para que não pregasse outro Evangelho. E hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que também está dentro aqui desse livro de Gálatas, que é a justificação. A justificação pela fé. Porque nós somos justificados pela fé e não pelas obras. E Paulo começa aqui nesse capítulo 3, enfatizando e dizendo para os Gálatas assim: olha, vocês são desprovidos de mente. Que é desprovido de mente? Vocês são insensatos. Olha, outro tempo estava eu aqui pregando para vocês o Evangelho, e agora vocês estão deturbando o Evangelho, vocês estão falando outras coisas. Quem vos ensinou isso? Paulo diz assim: olha, se ainda que descesse um anjo do céu, ou homem algum que pregasse outro Evangelho, a não ser esse que vos tenho pregado, que esse seja anátema, que ele seja amaldiçoado, porque não há outro Evangelho, a não ser esse que eu estou pregando para vocês. Porque, e Paulo vai enfatizar, ele diz assim: olha, porque eu não recebi do homem, mas recebi do próprio Cristo. Então, quem ensinou a vocês? Por que vocês estão insensatos? Por que vocês estão deturbando o Evangelho de Cristo? Porque Paulo vai enfatizar que os Gálatas, eles começaram pela fé, mas de outra maneira ali, eles, passado um certo tempo, eles começou a trazer pelas obras. Quer dizer, o Evangelho somente pela fé já não estava fazendo mais efeito para eles. Eles achavam que somente pela fé não era o suficiente, que eles precisavam ainda mais pelas obras. E Paulo vai bater muito nessa tecla, vai dizer: olha, não é pelas obras que nós somos justificados, é pela fé, a fé em Jesus. E Paulo vai dizer algo muito interessante, ele vai dizer: olha, não importa o que vocês fazem, não é pelas obras, é pela fé em Jesus. Porque se for pelas obras, ele está dizendo: olha, se for pelas obras que nós somos justificados, então o sacrifício de Cristo não valeu a pena, foi em vão. Paulo vai enfatizar muito isso, porque ele está indignado, expressando a sua indignação por aquele povo, pelos Gálatas. E Paulo, ele começa dizendo: olha, vocês são desprovidos de mente. Paulo começa a falar com eles, Paulo começa a questionar, e Paulo vai fazer algumas perguntas que vai nos intrigar. Ele vai dizer assim: olha, quem foi que os enfeitiçou vocês? Ele vai dizer mais: olha, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei? Vocês ou pela fé? Irmãos, uma coisa muito interessante que me chama a atenção é que Deus, sendo perfeito como Ele é, Ele faz algo fantástico para a humanidade. E aqui eu queria chamar a sua atenção: Ele faz algo, sabe, uma coisa que me chama a atenção, Ele faz algo fantástico. Quando Ele cria o ser humano ali no jardim do Éden, Deus pega o ser humano, Deus provê ele de autoridade, Deus provê ele de muitos talentos, Deus provê o ser humano, Deus dá tudo, coloca tudo na mão do ser humano. Mas tem duas coisas que Deus não colocou na mão do ser humano. Uma delas é que eu e você poderemos pregar o Evangelho, porque a palavra diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Algo que Deus não deixou na mão do ser humano é: vocês podem pregar para qualquer pessoa, vocês devem fazer isso, mas não está nas mãos de vocês convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Isso Deus não deixou na mão do ser humano. Por quê?
Porque se Deus deixa isso, muitas pessoas iriam se vangloriar. Você converteu foi porque eu preguei para você. Você fez isso porque isso Deus tirou. Porque Ele diz, olha, não é pela sua força, é pelo Espírito Santo. Ele é quem convence. Você pode até pregar, mas você não tem o poder de convencer a ninguém do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Isso compete ao Espírito Santo de Deus fazer. A segunda coisa, Deus diz assim, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas a obra não vai salvar ninguém, porque só vocês são salvos pela graça, e isso não é dom nosso, isso é dom de Deus. Isso não é por merecimento de ninguém que nós somos salvos, isso é pela graça, é pela fé. É como se Deus dissesse assim, olha, ali está Jesus, imagine que Jesus está próximo daquela caixa, e nós estamos aqui. É como se Deus dissesse, olha, vocês precisam chegar até mim, vocês precisam chegar até Jesus, mas não é pelo que vocês fazem, neste caminho que vocês vão chegar até mim, é pela fé. Quando Deus diz isso, olha, Ele diz, não é pelas obras, então não importa o que vocês fazem, que vocês vão chegar até mim, mas pela fé em Jesus Cristo. Até porque que se nós fôssemos dar valor à obra, em relação à nossa fé em Jesus, o sacrifício de Jesus seria em vão, e Deus não deixou isso na mão do ser humano. Vocês conseguem compreender isso? Não importa o que nós façamos, igreja, é pela fé. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. O reconhecimento que nós temos do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Muitas vezes as pessoas falam da graça, mas a graça não foi barata, a graça saiu caro. A graça não custa nada para nós que recebemos, mas custou muito para quem doou. Porque nós recebemos a graça de Deus, mas não fizemos esforço nenhum para isso. Mas Deus entregou o seu Filho, por mim e por você. Ele entregou o Filho para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Ele diz, olha, vocês não conseguem carregar esse fardo, me dá esse fardo. Jesus diz, opa, eu coloco esse fardo aqui, toma o meu é leve, mas me dá esse, vocês não conseguem carregar, porque homem nenhum conseguiria fazer o que Jesus fez na cruz. Homem nenhum na face da terra conseguiria fazer o que Jesus fez por nós. E aí Deus vai dizer assim, olha, Paulo vai enfatizar muito isso, olha, vocês são justificados, mas que justificação é essa? Que justificação é essa? Como somos justificados? Irmãos, é uma coisa tão interessante que, quando nós somos justificados, nós aproximamos Deus, sabe, Ele tira a nossa culpa e nos justifica mesmo nós sendo pecadores. A Bíblia diz assim, olha, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado, isso foi conferido por justiça. Mas aí alguém vai dizer, mas espera aí, no tempo de Abraão ainda não tinha lei. Verdade? No tempo de Abraão não tinha ainda a lei, mas por causa que ele creu em Deus, por conta que Abraão creu em Deus, ele foi justificado, isso foi imputado para ele. Olha, é como se Deus dissesse para ele assim, olha, por conta que você creu em mim, você acreditou em mim, você confiou em mim, isso será imputado para você como justiça. E Deus vai fazer algo muito maravilhoso, que Deus vai estender isso a mim e a você, porque Deus vai dizer para ele assim, olha, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Paulo vai enfatizar isso, ele vai dizer, olha, aqueles que são filhos de Abraão, são filhos na fé. São filhos na fé. Nós somos filhos de Abraão mediante a fé em Jesus Cristo.
E Paulo continua dizendo mais, ele vai dizer assim, olha, é o caso de Abraão, que isso lhe foi imputado por justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são os filhos de Abraão. Irmãos, é algo muito interessante quando Deus, sabe, Ele levanta Paulo para pregar para os gentios. Paulo, o evangelho foi confiado a Pedro para pregar para os judeus, para os circuncisos. E Paulo, Deus levanta Paulo para pregar para mim e para você, vamos dizer assim hoje, vamos trazer para hoje, que nós somos os gentios. Deus levanta Paulo para pregar, sabe, Deus levanta ele para pregar para mim, para você, dizer, olha, vocês não estão debaixo da lei mais, mas sim debaixo da graça. Nós estamos debaixo da graça, nós precisamos entender isso, que nós estamos em Cristo Jesus, a liberdade. E quando eu falo liberdade, irmãos, é novidade de vida, é liberdade, é crer em Jesus, é saber que o sacrifício que Ele fez por mim e por você não foi em vão, é saber que Ele pagou um alto preço para que eu e você estivesse aqui, é saber que nós fomos comprados com sangue. Você está entendendo? Essa bendita graça que te alcançou, que alcançou muitos da sua família e vai alcançar muitos em nome de Jesus. Sabe, esse evangelho que alcançou você, que vai chegar até os seus. Mas que evangelho é esse? É o evangelho da graça, irmãos. É reconhecer que pelo nosso mérito, é reconhecer que não é pelo nosso esforço que nós nos chegamos até Cristo, através da salvação. Não é pelo nosso esforço, é por mérito dele. E Paulo vai dizer, ele começa a falar com eles assim, olha aqui, vocês começaram até bem, vocês começaram no Espírito, e agora vocês querem enfatizar, vocês querem completar isso com a obra. Eles começaram até, os Gálatas começaram até bem, começaram na fé, mas chega um tempo que eles dizem assim, olha, só a fé não basta, nós precisamos também fazer a obra. E Paulo vai dizer assim, olha, não, ao ponto de Paulo chegar a confrontar Pedro, porque Pedro saiu e foi até a região da Galácia, e chegou lá, Pedro foi para ver, para conferir, ver como estava vivendo lá o pessoal, os gentios, os crentes, aqueles que incircuncisos, da incircuncisão. E Pedro saiu, foi visitar a Galácia, mas só quando o preto chegou lá e encontrou com os gentios, ele começou a comer com os gentios. Só que aí chegou os judeus, que defendia que o evangelho era para os judeus e não para os gentios, e se deparou com Pedro. Ele disse, mas aí Pedro ficou constrangido, e se afastou dos gentios. Aí chega Paulo e começa a confrontar ele. Pedro, que é isso, Pedro? Para de hipocrisia, Pedro. Você estava lá agora comendo com eles, com os gentios. Porventura o evangelho não está sendo pregado a todos? Porventura Deus faz exceção de pessoas? Não, Deus não faz, irmãos. Deus não faz exceção de pessoas. O desejo de Deus, a vontade de Deus é que a família dele crescesse de uma forma, sabe, sem distinção de raça, de povos. Esse é o desejo de Deus. Por isso que Deus levanta Paulo para pregar para os gentios, porque aprove Deus que o evangelho chegasse a mim e a você. É isso que nós precisamos entender. É isso que Paulo está brigando com os Gálatas, está dizendo para ele, olha, o evangelho também é para os gentios, não somente para os judeus. Está entendendo? Agora, Paulo começa a fazer algumas perguntas. Eu disse aqui, Paulo fala para eles, olha, quem foi que os enfeitiçou vocês? Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei? Ou seja, pelo esforço próprio de vocês? Paulo vai dizer também, olha, vocês começaram pelo Espírito, agora querem ser completado pelas obras? Paulo vai dizer mais, olha, vocês, será que o sofrimento, o sacrifício foi em vão?
Será que os milagres são realizados a partir da lei? Paulo começa a fazer algumas perguntas. Ele enfatiza aqui, ele começa a fazer. Conversar com eles, dizer, olha, é assim, 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 assim. Essas perguntas, irmãos, são perguntas, sabe, retórica, porque as respostas são evidentes. São perguntas que nos dá a compreensão da graça de Deus. São perguntas que nos dá a compreensão da graça de Deus. Muitas vezes nós não compreendemos a graça de Deus. Irmão, a graça de Deus é algo tão grande, ao ponto dele entregar o Filho dele, para que nós estejamos aqui hoje. Pela graça nós somos salvos. Pela graça nós podemos pregar o Evangelho. Pela graça nós temos essa liberdade em Cristo Jesus de pregar. Só que como eu falei aqui, a graça não foi barata, ela custou alto preço. Só que nós não podemos atribuir as obras, nós não podemos atribuir que nós seremos salvos pelas obras. Por quê? Porque não é pelas obras que nós fazemos, não é pelo que eu faço que eu serei salvo, é pela fé em Jesus Cristo. Não é pelo que eu faço. Presbítero, você está pregando, então você vai ser salvo. Irmãos, não. Porque eu sou levita, eu vou ser salvo. Não. Porque eu ajudo isso. Também não. Sabe por que não é? Sabe o que está escrito lá em Mateus? Naquele grande dia, muitos chegarão até mim, vai dizer, Senhor, em seu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz. O que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então não é pelo meu e nem pelo seu merecimento, é pela graça. Por quê? Porque as obras não salvam, mas as obras também não condenam. Você está entendendo? Não é porque eu faço a obra que eu tenho que ser salvo. Não é porque também eu deixei de fazer, eu vou para o inferno. Não, não é assim. O que nós temos que entender é que as obras, elas não têm o poder de salvar ninguém. A nossa salvação está em Jesus Cristo. A nossa salvação está na fé em Jesus Cristo, na pessoa bendita de Jesus. Você está entendendo? E Paulo, ele, continuando, aqui no versículo 8, ele vai dizer assim, olha, tendo as escrituras previsto o que Deus havia de justificar pela fé os gentis, anunciando primeiramente o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Deus anunciou o evangelho primeiro a Abraão, e não tinha nem a lei, mas Deus anunciou primeiro a Abraão. Mas por quê? Por que então? Às vezes alguém vai dizer, então por que Jesus? Então por que Deus deu a lei? A lei, ela se viu como para expor ali o pecado de Israel. A lei, ela se viu como um pedagogo quando cuida de uma criança. Já viu o pedagogo? Ele está ali, ele tem que cuidar, ele tem que orientar, ele tem que, mostrar, ele tem que, cuidar ali. A lei serviu para isso, do povo de Israel. Mas quando vem Cristo, nós não precisamos mais do pedagogo, que é a lei. Agora nós temos Cristo, que é a graça. Nós temos Cristo, então nós não precisamos mais de pedagogo. Então, porque Jesus veio e Ele cumpriu todos os mandamentos. Jesus cumpriu tudo, irmãos. Só que quando chega aqui, Jesus diz, olha, vocês não precisam mais dessa lei, agora vocês estão debaixo da graça. É isso que Ele está falando. Nós não precisamos mais desse pedagogo. Por quê? Porque Cristo veio. Então agora nós não vivemos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. O livro de Gálatas, irmãos, às vezes nós passamos despercebido, às vezes quando nós lemos, mas se você começar a ler toda a Bíblia, com a atenção devida, você vai ver que a palavra de Deus, ela se completa.
de Gênesis e Apocalipse, ela se completa. Olha que maravilhoso, irmãos. Um povo sendo beneficiado pela graça de Deus. Vira para o teu irmão e fala assim: você está sendo beneficiado pela graça de Deus. Sabia disso? E qual que é a graça? Que graça é essa? É algo que eu e você, se for olharmos como a Bíblia está dizendo, pelo nosso próprio esforço, nós não merecemos. Nós não merecemos. Outro tempo, éramos, sabe, só Deus sabe, irmãos. Cada um sabe aqui de onde Deus tirou ele. Cada um de nós aqui sabe o que era e o que é hoje. Cada um de nós aqui. Se eu perguntar a qualquer um aqui, o que Deus fez na sua vida, todo mundo aqui tem uma história para contar. Todo mundo vai ter algo, um testemunho, algo para dizer. O que é isso? Graça. Graça. Graça sobre graça. Porque você não mereceu, assim como eu, mas Deus foi lá e falou: esse é meu. Jesus, meu fardo está pesado. Deus faz assim: olha aqui, não dá esse fardo aqui, coloca em mim e toma o meu que é leve. Está entendendo? Foi isso que Deus fez comigo e com você. Ele pegou a nossa, sabe, a expiação ali do pecado. Deus pega, ele se fez maldito por mim e por você, irmãos. Olha só para você ver. Olha que coisa, irmãos. Ele se fez maldito por mim e por você. Ele carregou o nosso pecado. Ele passou o que eu e você não teríamos condições e não aguentaríamos passar. Irmão, você já parou para pensar o sacrifício de Jesus? Você já parou para pensar nisso? Irmão, se você pegar a Bíblia lá, desde quando Jesus sai ali do templo ali, carregando aquela cruz, irmão, Jesus passou pela via dolorosa, mas a via dolorosa não era um lugar qualquer. A via dolorosa, sabe o que era? Era um lugar de comércio, era um lugar movimentado. Por que Jesus passou por lá? Por que Jesus passou pela via dolorosa? Foi por acaso? Foi por acaso não, irmãos. Eles queria que Jesus passasse lá, para Jesus ser envergonhado. O povo vê. Jesus foi envergonhado passando ali. Foi humilhado, foi cuspido. E mesmo assim, o que ele fez? Pegou a minha e a sua culpa, jogou nas costas e foi andando até, a Bíblia vai dizer, como ovelha muda. Ele foi direto para o matadouro. O que é isso, presbítero? Graça. Fez isso por um povo que não merecia. Se nós formos olharmos, para nós mesmos, irmãos, nós não merecíamos. Nós não merecíamos. Porque a Bíblia diz que nós já somos fruto de quê? Do pecado. Mas mesmo assim, Jesus pegou o meu pecado, o seu pecado, a minha culpa, a sua culpa, jogou nas costas e foi. Quando ele faz isso, pega a minha culpa, a sua culpa e diz, caminha direto ao Gólgota, à cruz, um lugar de crucificação. Ele diz assim: olha, ele começa a andar. Imagino eu, irmãos, nós precisamos entender isso, que Jesus começa a andar e começa a dizer: ei, vocês são livres, ei, vocês não têm mais essa culpa, vocês não carregam mais essa culpa está em mim, vocês é livre para adorar, vocês é livre para pregar, vocês é livre para glorificar, vocês são livres do pecado. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Quando ele começa a andar, ele está dizendo: olha, minha graça vai alcançar vocês. Eu estou carregando aqui, a culpa de vocês está em mim, mas a minha graça vai alcançar vocês. O pecado de vocês, a culpa de vocês, eu tiro de vocês e transfiro para mim. É isso que Jesus está dizendo. E muitos hoje ignoram o sacrifício que Jesus fez.
Muitos. Muitos ignoram o sacrifício que Jesus fez. Está entendendo? Muitos ignoram. Nós não devemos fechar os nossos olhos. Nós não devemos, sabe, fechar os nossos olhos para essa questão do sacrifício de Jesus. Foi muito sério, irmãos. Ele pagou um preço alto demais. Ele pagou um preço muito alto. Nós devemos levantar todo dia e agradecer a Deus por esse sacrifício que Ele fez por mim e por você. E com isso nós somos herdeiros junto com Abraão, na fé em Jesus. Porque Ele vai dizer, olha, bendito serão todas as famílias da terra. Você crê nisso? A sua família é abençoada por causa disso. Sua família é abençoada. É promessa de Deus que a sua família e a minha família seja abençoada. Você está entendendo? E aí ele continua assim, olha. No capítulo 10 ele vai dizer assim, todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. A morte de Jesus lá na cruz foi algo terrível. Todo mundo já assistiu, eu creio que a grande maioria já assistiu ao filme do Mel Gibson. Segundo as histórias, fala que aquilo lá foi o mais próximo, né, da realidade que Jesus passou. Agora imagina quanto Ele sofreu por você e por mim. Quanto Ele sofreu? Você tem noção disso, irmãos? Você tem noção do sacrifício que Jesus sofreu? Às vezes é umas mensagens que nos fazem refletir, né? Às vezes nós ouvimos coisas que nos fazem refletir. E Paulo então, irmãos, ele fica indignado com a situação que o povo de Gálatas, que os Gálatas estavam vivendo. Ele fica indignado quando ele começa a falar essas coisas para o povo. Por quê? Porque ele fica indignado, porque, irmãos, ele já havia pregado naquele lugar. Ele já havia pregado para aquele povo. Mas vinha pessoas atrás dele e dizendo, olha, só isso, só a fé em Jesus Cristo não basta. É só isso não basta, vocês têm que fazer isso, aquilo outro. É como se, vamos trazer para o dia de hoje. É como se, por exemplo, viesse o pastor, Giovaldo, Alex, ou a Cíntia, ou Davis, ou qualquer um outro. É como se qualquer um viesse aqui, pregasse e falasse, olha, Jesus morreu na cruz, isso, aquilo outro, isso é o suficiente para você ser salvo, você crê, a fé, vem, prega o evangelho. Aí chega eu, olha, o negócio é o seguinte, só isso aí não basta não, só isso aí você não vai ser salvo não, você está entendendo? É como se, a indignação de Paulo é essa, é como se ele fosse, pregasse o evangelho, viesse as pessoas que eram contra ele, atrás, dizendo, olha, isso aí, tem alguma coisa errada, isso aí, só isso aí não basta, você está entendendo, irmãos? É como se viessem os pregadores aqui, pregassem, dizendo, olha, vocês salvam pela graça, é pela fé em Jesus, é isso, aquilo outro. Aí chega o presbítero santo e fala assim, olha aqui, isso aqui, só isso não resolve não, deturbando o evangelho de Cristo, deixando eles com a cabeça toda confusa. Essa é a profunda indignação de Paulo, porque Paulo enfatiza muito bem que nós não somos justificados, não é pelo nosso mérito, é pela nossa fé em Jesus. Paulo, ele enfatiza isso muito bem, ele diz assim, não adianta,
Não importa o que vocês vão fazer, mas vocês precisam crer em Jesus. Vocês precisam crer nele. Vocês precisam. E aí ele continua lá no versículo 13, mais uma vez, ele vai enfatizar assim, olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque a palavra diz, maldito seja todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado aonde? Aonde, igreja? Então ele se fez maldito por quem? Por nós. Se fez maldito por nós. Jesus vem, não tinha pecado, mas se tornou pecador por nós. Se tornou maldito por mim, por você. Olha o que ele fez. Se tornou maldito por mim, por você. Nós temos que refletir, igreja. Nós temos que refletir. E aí ele continua assim, olha, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Cristo Jesus, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Quer receber o Espírito Santo? Quer não? É pelo seu mérito? É pelas suas obras? Pela fé em Jesus. Todo o livro de Gálatas, se você ler, se você meditar, ele se resume na graça de Deus. Paulo enfatiza do primeiro até o último capítulo lá. Ele enfatiza o quê? Graça. É mostrando para nós, Paulo está mostrando para nós, que o ser humano por si só, ele não se salva. Paulo está mostrando para nós que o ser humano, como sendo uma pessoa falha, como sendo uma pessoa, falha, ela não tem condição de se salvar por si só. Paulo está dizendo, vocês precisam de Cristo, vocês precisam de Cristo, mas vocês também não serão salvos por tudo, qualquer coisa que vocês fizerem. É mediante a fé. E a fé, irmãos, ela trabalha muito no meu e no seu emocional. Por quê? Porque a fé você tem que crer. A fé não depende de obra, a fé não depende de fazer. Mas aí alguém vai questionar e vai dizer, olha, mas a fé sem obra, ela é morta, tá? Eu concordo com você, mas antes de ter a obra, você tem que ter a fé. Antes de ter a obra, você tem que ter a fé. Antes de nós fazermos qualquer coisa, nós precisamos acreditar. Então Paulo, o que está enfatizando é isso. Vocês precisam crer em Jesus. Vocês precisam ter isso em mente. Vocês precisam disso. Você está entendendo? Vocês precisam crer, vocês precisam acreditar. No capítulo 15 ele vai dizer só, irmãos, como homem, falo, se o testemunho de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridade como falando de muitos, de como uma só, e a tua posteridade de que é Cristo. Nós cremos que Abraão foi o pai da fé. E nós somos herdeiros de Abraão na fé. Não na carne, mas quando eu digo na fé. Porque ele creu em Deus, mesmo ainda não tendo a lei, mesmo ainda Cristo não vindo, veio primeiro Abraão, e por ele ter crido em Deus, por ele ter crido, foi imputado a ele a fé. E a fé que foi imputada a Abraão, Deus também o estendeu a mim e a você hoje. Então nós precisamos entender, olha, por causa dessa fé, a minha família é abençoada hoje.
Nós precisamos entender e tomar posse disso. Pela fé, nós somos abençoados hoje, a fé que Abraão teve diante de Deus. Por isso, Deus o justificou, porque ainda não havia nem a lei, mas ele foi justificado. Qual a importância de nós crermos em Deus? Crermos e entendemos que só há um Salvador através de Jesus Cristo. A nossa salvação é essa, irmãos, não tem outro. Nós temos que entender isso. Então Abraão creu e ele foi justificado. Por isso eu e você hoje somos justificados pela fé. Pela fé em Jesus, eu e você somos justificados hoje. E ele continua aqui, ó. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Deus deu a ele gratuitamente, pela fé. Irmão, você percebe que todas as coisas relacionadas a Deus, nos traz uma palavra? Fé. Já prestou atenção nisso? Todas as coisas relacionadas a Deus, nos traz uma palavra, fé. Por quê? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar? Você já fez essa pergunta? Porque todas as coisas que são relacionadas a Deus, nos traz uma palavra, que é a fé. Por que isso? Já se fez essa pergunta? Porque Deus, Ele é Espírito. Deus, Ele é Espírito. E para nós crermos nele, nós temos que ter fé. Por quê? Porque nós temos que crer que Ele existe. Nós temos que crer que Ele existe. É fé. Se nós não cremos que Ele existe, em vão, é isso aqui que nós estamos fazendo. Se eu e você estamos aqui hoje, e nós não cremos acreditar que Deus, Ele existe, o que eu e você estamos fazendo aqui é em vão. Sabia disso? Por quê? Para que eu vou cultuar alguém que eu duvido, eu não acredito que Ele existe? Para que eu vou cultuar? Não faz sentido. O fato de eu e você estarmos aqui hoje é porque nós cremos que Deus, Ele existe. Mesmo eu não conseguindo ver, eu sei que Ele está lá e Ele existe. É por isso que eu e você estamos aqui hoje, é por isso que nós cultuamos a Deus, porque nós não vimos, mas nós cremos, acreditamos que Ele existe. Esse é o motivo de nós estarmos aqui hoje. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se... Eu não estou vendo Ele. E é muito interessante que Deus, mesmo Abraão não vendo Deus, ele creu que Ele existia. E por isso ele foi justificado. Olha que coisa interessante. O que é isso? Fé. Fé. Deus chama Abraão. Abraão deve ter pensado: espera aí, tem alguém falando comigo e tal. Irmãos, Deus disse para Abraão: se Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu... Irmãos, já pensou a cabeça de Abraão? Espera aí, imagine Abraão chegando perto de Sara. Sara, espera aí, Deus falou comigo. Irmãos, naquele tempo eles cultuavam várias divindades, vários deuses estranhos. Agora imagina Abraão chega e fala: Sara, Deus falou comigo. Mas que Deus é esse? Imagina Sara. Irmão, se fosse hoje, imagina se fosse hoje, Diovaldo. Imagina se fosse hoje, onde cultuasse vários deuses pagãos. Você vira e fala assim: Milza, Deus falou comigo. Imagina que ele ia virar para você e falar: Diovaldo, esse cabelo branco seu aí tá... Esse negócio aí tá deixando você meio...
negócio está estreito para o seu lado aí. Que isso? Como assim Deus falou? É como se fosse hoje, irmãos. Vamos trazer para o dia de hoje, é como se fosse hoje. É como se fosse hoje. Ele fala para ela, olha que Deus falou comigo. Irmãos, o fato de Abraão acreditar em Deus, Deus diz assim, opa, espera aí, agora tem um negócio diferente aqui. Abraão creu, ele nem me viu, eu só falei com ele. Opa, isso requer uma resposta à altura. Deus diz para ele assim, estou dizendo como se fosse, estou conjecturando, irmãos, é como se Deus virasse para ele e falasse, olha, opa, peraí, ele creu, ele nem me viu, por ele crer e acreditar em mim, acreditar que eu, Deus, eu sou, estou falando com ele, não pode ficar de qualquer maneira, eu vou responder à altura, é justificado porque acreditou nele. Por quê? Porque não tinha lei ainda. Então Abraão, por acreditar em Deus, Deus o justificou e estendeu a promessa para mim e para você. Olha que beleza, olha que maravilha. Agora, irmãos, tem uma coisa também que me chama a atenção. Quando Paulo ele fica bravo com os Gálatas e começa a reclamar, eu fico imaginando, trazendo para os dias de hoje. Paulo está dizendo assim, olha, se alguém pregar outro evangelho que não seja esse alguém é anátema, seja amaldiçoado. Agora eu fico pensando, vamos trazer para os dias de hoje. Irmãos, quantas coisas estão acontecendo dentro das igrejas hoje? Será que verdadeiramente o evangelho pregado, o evangelho que Cristo deixou, que Deus deixou, será que verdadeiramente ele está sendo pregado dentro das igrejas? Porque o que nós estamos vendo hoje é uma contaminação gritante das igrejas. Se nós formos olhar para os dias de hoje, ao invés da igreja contaminar o mundo está contaminando a igreja. Quantas coisas estão sendo trazidas lá de fora para cá? Quantas coisas estão sendo trazidas do mundo para as igrejas de hoje? Quantas situações estão acontecendo? Hoje está complicado. Hoje está complicado. Dependendo do que acontece lá, a pessoa fala assim, olha, para que eu vou entrar lá dentro? Lá está a mesma coisa que fora. Está se contaminando a igreja de hoje. Em muitos aspectos está se contaminando. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. É a luz do mundo. O sal, não açúcar. Por que eu estou falando açúcar? Tudo que você misturar com açúcar fica bom. Tudo. É as igrejas de hoje. Estão se arrumando um jeitinho, trazendo tudo de lá para cá, para dentro. Em muitos lugares não se prega um evangelho de verdade. Em muitos lugares não se prega um evangelho que tem que ser pregado. Um evangelho de correção, um evangelho de exortação. Em muitos lugares não está sendo pregado. É essa a indignação de Paulo falando assim, olha, o evangelho que eu vos preguei é esse. Se chegar outra pessoa, um anjo até mesmo pregar, esse não é, esse seja amaldiçoado. Por quê? Porque ele está dizendo, olha, eu recebi o evangelho não dos homens, mas de Cristo, e é esse, é só um evangelho, é o que salva, através de Cristo, através do sacrifício, mediante a fé em Cristo. Está entendendo? E o que se vê hoje? O que se vê hoje?
uma contaminação gritante das igrejas. É procurando adaptar o mundo e não as pessoas do mundo adaptar a igreja. Irmãos, o que está acontecendo hoje é algo preocupante nas igrejas. Porque a Bíblia diz assim, olha, nós somos o sal da terra. Toda e qualquer coisa que você fizer relacionado, vamos dar um exemplo, tudo que você fizer relacionado à comida, vou falar isso no exemplo, assim que fica mais fácil entender. Se você acrescentar sal, ou vai ficar com um tempero mais forte, ou não vai ficar mais ameno, mas tem uma reação. E é assim que nós devemos ser. Nós devemos fazer diferença aonde a gente chega. Nós devemos fazer a diferença. E o que está acontecendo hoje, irmãos, é o contrário. Em muitos lugares estão dando, sabe, aquele jeitinho assim, e adaptando as coisas do mundo e trazendo. Tem algumas coisas que é até meio complicado de falar aqui. Tem algumas coisas que é meio complicado. Mas o que a gente vê aí, algumas coisas, irmãos, que só Jesus para ter misericórdia. Só Jesus. Irmãos, em se tratando da justificação, pela fé. Entenda isso, ninguém é justificado pelo que faz. Ninguém é justificado pelo que é. Ninguém é justificado porque ele é bonzinho, é porque ele contribui mais, é porque ele faz mais, é porque ele louva bem, é porque ele prega bem. Ninguém é justificado dessa maneira. Até porque se alguém fosse justificado pelo que dá ou pelo que faz, coitado daquela mulher que deu uma só moeda. Se alguém fosse justificado, se alguém fosse salvo pelas obras e pelo que dá e pelo que faz, coitado daquela mulher. Jesus sentado ali, observando, aquela mulher chega, dá uma prata e ele diz, olha, ela deu tudo o que ela tinha. Imagina, se fosse pelas obras, pelo que ela faz, pelo que dá, ela não seria. Jesus não falaria isso dela, mas não. Jesus vem mostrar para mim e para você que, olha, vocês são falhos, vocês são ser humano, é falho, é pecador, mas pelo fato de vocês crer em mim, acreditar em mim e crer que através de mim eu posso salvar vocês, então vocês é justificado. Pelo fato de vocês acreditar em mim, crer em mim, eu tiro a culpa que está em vocês, coloco em mim e os justifico perante meu Pai. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus.